e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de segunda-feira, hoje 30 de novembro, dia em que se comemora o Dia da Reforma Agrária. E o programa Opção para a Vida deseja a todos aqueles que trabalham para que essa reforma agrária ela seja realmente realizada de forma justa, que todos os que têm direito a essa reforma sejam contemplados, sem que haja tumulto, sem que haja convulsão social, como a gente viu algum tempo atrás. O programa Opção para a Vida hoje estará trazendo mais uma parte de um estudo que nós estamos realizando sobre a doutrina do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja e atos missiológicos. Hoje ouviremos mais uma parte desse estudo que nós ministramos em nosso templo. Portanto, continue conosco. Queremos ainda lembrar a todos que nós estamos sentindo esse clima de eleição, de vitória, né? Aqueles que lograram êxito, fazemos votos que todos os prefeitos desse segundo turno, eles possam administrar suas cidades debaixo da orientação e da bênção de Deus, até porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. E evidentemente, seja qual for o candidato que foi eleito no primeiro turno ou no segundo turno, fazemos votos, parabenizamos e fazemos votos que Deus os abençoe, que todos recebam a direção de Deus na administração de suas respectivas cidades. Nessa manhã, portanto, estaremos trazendo esse estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mas antes, espero que você curve a sua fronte e façamos uma oração de gratidão. Pai, te louvamos agradecidos por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos mais uma vez para recebermos a Tua palavra. Abençoe a cada telespectador, pedimos-te também pelos internautas, pedimos-te pelos patrocinadores para que eles mantenham este programa no ar. Permita, ó Pai, que todos se sintam participantes dos frutos deste ministério. É o que eu te oro mais uma vez, agradecido também pelas eleições que transcorreram num clima de paz e pedimos-te a tua bênção sobre cada prefeito, juntamente com a Câmara dos Vereadores, para que eles tenham uma excelente e abençoada administração, cuidando dos interesses da sua comunidade, da sua cidade, dos seus eleitores que o elegeram porque depositaram confiança, um voto de confiança para que eles fossem eleitos. É o que eu te oro e te peço mais uma vez agradecido, com o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquemos com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, interpretando um belíssimo hino intitulado Paz no Vale, que é o que nós mais precisamos nesses dias. Paz, e só Jesus, o príncipe da paz, pode nos dar essa paz. Ele mesmo disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus, e nem se atemorize. Deleite-se com esta música. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa
manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Irmãos, nós vamos ler, já lemos Atos, mas vamos ler apenas agora o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. João, abra sua Bíblia, João 14, 26. E nós vamos dar continuidade ao estudo sobre esse ministério, essa ação, e também falaremos sobre os atos do Espírito Santo. João 14, 26, onde lemos: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor abra o nosso coração, os ouvidos da alma, para que possamos discernir esse momento em que nós passamos a meditar na ação do Teu Espírito Santo. Encontramos, através do livro de Atos dos Apóstolos, essa ação presente, essa ação poderosa, essa ação que o Senhor mesmo nos disse: Ele vos fará lembrar e vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito, e vós testemunhareis tudo a meu respeito. Nós te louvamos porque nós podemos contar com a presença inconfundível, imensurável do Espírito Santo em nossos corações, do qual nós somos morada, somos santuário, nos tornamos templo do Espírito Santo. Abençoe-nos nesta noite,
tanto os que estão aqui presencialmente, como aqueles que se encontram em suas casas. Fala ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler muito a palavra. Principalmente nós vamos ver a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos, no ministério da própria igreja para a qual o Senhor estabeleceu ou a instituiu como agência do seu reino. Todos nós sabemos, e já até comentamos com os irmãos na última quinta-feira, a ação moderadora do Espírito Santo, o qual foi derramado no dia de Pentecostes. Nós vimos, inclusive, na leitura devocional que já fizemos, quando eles estavam reunidos naquele dia, veio de repente um som como um vento impetuoso, e foram vistas entre eles línguas como que de fogo repartida entre eles. Todos nós conhecemos e sabemos que foi ali, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado, se cumprindo esta palavra que Jesus havia falado. Evangelho de João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará. Fará também lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, essa promessa de Jesus, ela cumpriu-se literalmente no dia de Pentecostes. E é por isso que nós devemos ter em mente essas expressões que eu usei na última quinta-feira. O Espírito Santo foi enviado para ficar na igreja, com a igreja e para a igreja. Lembre-se dessas três conjunções: em, com e para. Na igreja, com a igreja e para a igreja. E ele tem realmente dado provas disso, irmãos. Até hoje, desde o dia do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo está continuamente com a igreja. E quando eu digo que está com a igreja, eu quero que você tire da sua memória, do seu coração, tá? É os pentecostais? Não. Igreja, corpo de Cristo. Para aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para aqueles que confessaram a Jesus e que receberam o penhor do Espírito Santo dado pelo próprio Senhor Jesus, para ficar na igreja, com a igreja e para a igreja. Isso é muito importante. Se vocês entenderem estas três coisas, vocês realmente vão experimentar o que o Espírito Santo, como agente, como aquele que veio para ficar na igreja, com a igreja e para a igreja, é tão real quanto a nossa existência. Amém? Quem pode dizer amém? Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, foi derramado. E o Espírito Santo é o penhor, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22, Paulo declara: mas aquele que vos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, Paulo está dizendo aqui que nós fomos, o Espírito Santo é o nosso penhor. Ele foi, é como se ele tivesse penhorado a igreja enquanto esta estiver aqui. Eu falei outro dia aqui numa outra reunião, que essa expressão penhora é algo que você coloca de valor lá numa instituição bancária, e você recebe uma certa importância para quando for aquele prazo você devolver. Pois bem, o Espírito Santo foi nos dado como penhor, para depois devolver todos que formam a igreja, o corpo de Cristo, ao Senhor Jesus. Paulo também nos diz que nós fomos selados. Uma carta só chega ao destino se ela tiver o selo. Você pode colocar uma carta nos correios da sua cidade, onde você reside, e você não coloque o selo, a carta não vai sair do lugar. Mas na hora que você sela aquela carta e tem o carimbo dos correios, ela vai chegar no destino.
principalmente se tratar de uma carta registrada. Ela chega no destino. Pois bem, o Espírito Santo nos selou, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, inclusive, escrevendo na sua carta também, no capítulo 5 ainda, verso 5, da mesma carta, ele diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgado no penhor do Espírito Santo. Ou seja, nós fomos aprovados, fomos inclusive selados, para que nós tenhamos um destino certo, a vida eterna, qual nós recebemos aqui, e começamos a desfrutar dessa vida eterna até um dia, quando nós estivermos deixando este corpo mortal, corruptível, recebemos um corpo incorruptível. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Então esse corpo que hoje é mortal, que é corruptível, será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Paulo está dizendo aqui, ele enfatiza: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Isso significa provar, concordar, conceder um direito, facultar, permitir. Ele nos foi enviado e dado por garantia. A garantia de nós hoje sermos pessoas remidas, lavadas através do sangue de Jesus, recebeu o selo do Espírito Santo, o carimbo do Espírito Santo, que nos dá a certeza do nosso destino. A menos que alguém não tenha nascido de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Então, se não nasceu de novo, paira a dúvida no seu coração. Obviamente você não vai ter essa certeza, você não vai tomar posse, porque você não foi selado. É como aquela carta que não sai do lugar. Então o Espírito Santo foi enviado, e Jesus aqui nos diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, irmãos, é bom a gente salientar que a palavra de Deus, ela nos dá esta certeza, ela nos dá essa convicção, ela nos dá essa segurança, através, inclusive, da própria Escritura. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Promessa, que promessa fora essa? A que Jesus havia feito: derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Tinha feito essa profecia lá no Antigo Testamento, também cumpriu-se no dia de Pentecostes, de sorte que aquilo que Jesus havia falado, Paulo estava aqui referendando. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. E no verso 14, olha o que Paulo diz ainda, ele enfatiza: o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos considerados pelo apóstolo Pedro nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo eleito. Fomos separados por Deus através de Jesus Cristo. Passamos das trevas para a sua maravilhosa luz, para o seu maravilhoso reino. Repito, a menos que alguém não tenha essa certeza. Mas se você tem essa certeza, você vai tomar posse e você vai ter realmente segurança eterna. Não haverá dúvidas no seu coração. Então, nesse versículo que eu li para vocês, o verso 14, ele enfatiza. Paulo diz: o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Observe uma coisa importante, irmãos. Quando o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, ele veio para ficar com a igreja, na igreja e para a igreja. É bom que você não esqueça disso. Agora, para quê? Para que a igreja fosse realmente vitalizada, para que a igreja realmente fosse conduzida, para que a igreja fosse realmente dirigida, guiada pelo Espírito que Jesus havia feito, o Espírito da promessa. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. E até hoje, desde o início da igreja, quando ela nasceu, lá no dia de Pentecostes, até hoje, a igreja tem a pessoa do Espírito Santo como guia, como mentor, como aquele que realmente vai dar a direção certa, correta, justa para aqueles que o receberam como penhor. Então nós vamos ver uma coisa interessante. No primeiro século, a igreja estava realmente numa condição de bênção, de bonança, de muita fartura, podemos assim dizer, da obra do Espírito Santo na igreja. Porém, do terceiro século em diante, a igreja começou então a se desvirtuar. Ela começou a se desviar. Não a igreja, mas aqueles que passaram a fazer parte da igreja. A igreja estava firme. Porém, aqueles que vinham, principalmente Constantino, que estatizou a igreja naqueles primeiros séculos, todo mundo que era cristão, era considerado cristão, pertencia ao Estado. Então, a partir do terceiro século em diante, depois do imperador Constantino, a igreja perdeu o viés. Quando eu digo igreja, aqueles que faziam a igreja, então começaram a criar dogmas, ensinamentos absurdos. Além disso, a igreja enfrentou os saduceus, os fariseus, os fariseus também, logo no início, fazendo com que a igreja perdesse toda aquela sua visão que o Espírito Santo estaria dando, seria o comando dado pelo Espírito Santo. E aqueles cristãos então começaram a se desviar e passaram a deixar e desprezar a palavra que Jesus havia dito: Ele vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então ali a igreja começou a se desvirtuar. Os cristãos começaram então a abraçar muitas coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo estava ali para orientá-los. Só para lembrar, e eu vou ler esse texto para vocês. Paulo, quando chegou em Atenas, porque naqueles dias o paganismo, a mitologia grega estava de vento em popa, como se diz. Estava crescente, estava tomando conta do mundo como sendo a fonte da sabedoria. Ao ponto de Paulo, conforme nós vamos ver, ter chegado em Atenas, e eu vou ler esse texto, capítulo 17, versículos 16 a 31. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esse texto. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Foi por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Graças a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de realizar esse estudo sobre os Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo,
realizado na igreja. E eu tenho dito nos demais estudos que o Espírito foi dado para estar com a igreja e na igreja até aquele dia quando o Senhor Jesus há de vir buscar o seu povo. Enquanto isso, nós continuamos fazendo a história da igreja. O livro de Atos, como alguém já disse, é o único livro no Novo Testamento que ele teve a sua introdução, o seu histórico, toda a narração, mas que a história continua em aberto, porque nós continuamos fazendo a história da igreja. Portanto, espero que você tenha sido bastante abençoado e convido você amanhã para continuarmos dando seguimento a esse estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Tenham todos um bom dia e nós vamos encerrar o programa com o conjunto coral Sarah Calley louvando a Deus com este belíssimo cântico. E até amanhã.